excelente lá nos céus. Sabe por quê? Porque Ele quer levar você, Ele quer levar cada um de nós para morar com Ele. Amém. Mas para isso nós temos um trabalho a fazer. E aí nós vamos ver na lição desta semana o que nós podemos fazer, o que devemos fazer para que os nossos pecados eles sejam apagados. Cancelado. Amados, queridos visitantes, queridas famílias, Deus ele tem um plano para cada um de nós. Cada um de nós trilhamos caminhos diferentes, mas vamos chegar em um só ponto, em um só porto. E esse porto, esse ponto tem nome, se chama Jesus. Bem, como o nosso irmão Ivan falou, é muito bom você ter uma dívida perdoada. Quem é que não gosta aqui de ter dívidas perdoadas? Você fica triste ou você fica alegre? Se alguém chegar para você e dizer assim, olha, você está me devendo X, de hoje em diante você não me deve mais nada. Oh, beleza. Eu acho que o sorriso vem de um canto da orelha a outro, né? E quanto maior a dívida, maior a alegria. Quanto maior a dívida, maior a graça. E é isso que Jesus ele deseja para cada um de nós. Ele deseja apagar os nossos pecados. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Amém. Graças a Deus por isso. O pensamento central, o texto básico, perdão, diz assim, ó. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a quem? E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então tem um pré-requisito aí, né? Para recebermos o perdão dos nossos pecados, nós temos que amar a vinda de Jesus. Desejar. A palavra diz que nós temos que desejar Jesus como a criança deseja saciar a sua fome, né? Nós temos que desejar, né? Temos isso em mente. A intercessão de Cristo em favor dos seres humanos, do santuário do alto, é tão essencial para o plano da salvação quanto foi a sua morte na cruz. Não é pouca coisa, né? Diz que nós temos que estar atentos na solenidade do trabalho que Jesus está fazendo no santuário. Dizia o meu saudoso sogro, lá aceita-se nome e rejeita-se nome. O trabalho que Jesus está fazendo lá no céu, ele é crucial para a nossa salvação. Vamos entrar em perguntas e respostas. Eu gostaria de ter a participação dos irmãos. Temos aqui algum diácono com o microfone, porque quando os irmãos levantaram a mão, gostaria que os irmãos falassem para todos ouvirem. O tempo para o apagamento dos pecados. Em que tempo deve acontecer o apagamento dos pecados? Irmão Davi, diz aí para nós. Cadê o microfone, por gentileza? Em que tempo, irmão Davi, deve acontecer o apagamento dos pecados? Bom, o trabalho de Jesus está em atividade no lugar santíssimo. E antes dele deixar o Santíssimo, todos os casos serão decididos, ou para a vida ou para a morte. Então o apagamento dos pecados será antes da sua vida. Antes da vinda de Jesus. Jesus está fazendo um trabalho muito especial. Diz que o trabalho de Jesus começou pelos mortos. Desde quando? Em 1844, Jesus começou por Adão, os mortos, e que brevemente iria passar o caso dos vivos. E diante do nosso nome, pode estar lá, perdoado. Os pecados, eles não serão apagados nessa ocasião, só no juízo. Diz assim um pedacinho da nota. A obra
do juízo investigativo e do apagamento dos pecados tem de ocorrer antes da vinda do Senhor. É impossível que os pecados humanos sejam apagados depois do juízo que investiga seus casos, os nossos casos. Alguém disse sim, irmão? Então, nossos pecados têm que ser perdoados agora, né? Esse é o momento, né? Sim. A Bíblia diz, se hoje ouvir a sua voz, não endureçai os vossos corações. Então, esse é o momento de nós confessarmos, nos arrependermos, né? Porque quando o Cristo vier, ele vai trazer o juízo executivo. Muito bem. Sobre as pessoas. Então, o momento de nós nos arrependermos é agora. Muito bem. Principalmente para nós que conhecemos a verdade. Sim, sim. Irmão Deidron, gente. O microfone aqui para o irmão Deidron. Então, irmãos, é que ao findar o juízo, alguma coisa vai ser apagada. Ou o nome, ou os pecados. Ao findar o juízo, Jesus vai apagar alguma coisa. Isso depende de cada um de nós. Mas o certo é que ele vai apagar alguma coisa. Ou os nomes daqueles que não confessaram, não o aceitaram, ou os pecados daqueles que confessaram. Muito bem. Fazendo a ligação dessa pergunta da letra A B diz assim, ó, o que está acontecendo na terra com respeito à preparação para a segunda vinda de Jesus, à medida que os nossos pecados são apagados nos livros do céu? O povo de Deus tem que estar buscando um momento de purificação. Isso quer dizer que cada um de nós, individualmente, temos que estar buscando este momento de purificação. No mundo tereis o quê? Está escrito. Mas tem de bom? Então nós temos que ter bom ânimo e buscar agora a purificação, a santificação. Tá? Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos continuam sendo removidos do santuário, deve haver entre o povo de Deus na terra uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado. Então, esse é o trabalho essencial que cada um de nós devemos fazer individualmente. O juízo investigativo. Como Daniel descreve a cena do juízo investigativo? Como é que Daniel descreve? Alguém poderia nos auxiliar? Irmão Marcos, está presente? Irmão César? Irmão César lá no canto. Daniel, ele viu ali um verdadeiro tribunal. Ele chegava ao Oceano de Guias e ali chegava Deus, né, no Oceano de Guias, e também milhões de anjos. E havia ali um processo de julgamento. Isso foi o que Daniel viu, apontando que algumas pessoas podem confundir com a vinda de Cristo, né? Mas se trata de algo que está ocorrendo no céu e que vai acontecer brevemente. Um verdadeiro tribunal, onde o nome de cada pessoa será passado. Individualmente. Quem é o ancião de dias? Deus. Deus Pai é o ancião de dias. Tá? Ali está uma ideia de julgamento. Okay? Ele diz que assentou seu trono, abriu seus livros, Sim. houve um juízo, né? Dá uma descrição do trono de Deus e da sua aparência, e ali depois diz que deu-se início a um juízo, né? Tinha milhares de milhares, milhões de milhões estavam diante deles, que eram os anjos, que são as testemunhas, né? De tudo aquilo que nós, dos nossos atos aqui, que nós cometemos. São passados, né? Exatamente. Tudo está escrito. Seja coisas boas ou coisas ruins. Devemos que prestar. Quem mais participa do juízo?
Jesus ele está lá, ali presente. Diz assim, ó. Eu estava olhando, diz Daniel 7, 13 e 14. Nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhes dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Então Jesus, nesta ocasião, ele vai receber o domínio no céu e na terra. Jesus ele vai receber o domínio eterno. Um pedacinho da nota, até 1844, quem gostaria de ler? Algum aluno gostaria de ler? Diz assim, ó. A vinda de Cristo descrita nessa passagem de Daniel 7, 13 e 14 não é a sua segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber domínio, glória e um reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra como mediador. A profecia predisse essa vinda e não o seu segundo advento à terra, que deve acontecer no final dos 2.300 dias em 1844. Então Jesus ele dirige-se ao ancião de dias e ali ele recebe o poder nos céus e na terra. E recebe também um reino, o reino eterno que nunca passará. Sim, irmão César? Inclusive, Daniel estava passando por uma pressão, digamos assim, psicológica muito grande, porque foi quando Deus estava falando sobre os reinos. E antes de Deus revelar do quarto animal, que era um animal terrível, antes dele revelar a sua missão, que seria uma missão de destruir e acabar, e nenhum outro reino é como ele, Deus deu conforto a Daniel, dizendo para ele que haveria um reino e teria o domínio acima desse acontecimento. E Jesus haveria de vir sendo rei, sendo o verdadeiro dominador do mundo, como ele é. Então foi uma palavra de conforto para Daniel, porque ele estava muito assustado ao ver que o mundo ia passar por diversos reinos que haveria de destruir, principalmente o povo de Deus. Como ele era um escravo, digamos assim, um servo de um reino, ele ficou ali achando que talvez não houvesse oportunidade para o povo de Deus. E nesse momento Deus revelou para ele que haveria de ter um juízo, né? Esse juízo do qual um reino que haveria de dominar eternamente. Isso deve servir para nós também, que às vezes nós pensamos que esse mundo não vai ter jeito, que nós estamos perdidos, mas não tem a esperança que Deus nos deu, prometeu sua palavra, né? Era isso que eu queria só mencionar para os irmãos, que faz uma ligação com a pergunta anterior, do tópico, que se nós assim crermos, nós nos purificaremos, não ficamos com medo, fazendo as coisas com medo, guardando o sábado com medo, dando o dízimo ao Senhor com medo, dando a oferta, porque para se salvar é uma questão de purificação, questão de caráter, que dinheiro não pode pagar. Nenhum trabalho que vamos fazer pode superar o equilíbrio emocional, um caráter puro diante de Deus. Muito bem, irmão. Agora, como sabemos que essa vinda de Cristo ocorre em algum lugar no céu, mas não aqui na terra? Porque isso aconteceu em que lugar? Sim, irmão Davi. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou de água abaixo. O templo terrestre, o que acontecia no santuário terrestre,
durante o dia. E anualmente, o dia de juízo para Israel terminou ali. Assim como o animal era morto fora do santuário, Jesus também morreu fora do santuário, construído por suas próprias mãos. E assim que Jesus morreu, o cordeiro foi morto, o véu do templo rasgou, deu-se agora início ao santuário celestial, que quando Jesus subiu ao céu, ele entrou no lugar santo, passou 18 séculos como sacerdote. E ele foi promovido a sumo sacerdote no dia 22 de outubro de 1844. E em breve ele vai deixar a vestimenta de sumo sacerdote e vai vestir a roupa de juiz. Muito bem, irmão. Viu, irmão? Sim. A palavra de Deus diz que... Como é que nós sabemos? Porque ele diz que eles... Veio um sobre as nuvens do céu e se dirigiu ao ancião de dias. Aí nós sabemos que não é a vinda de Cristo visível à terra. Cristo se apresentou perante o ancião de dias, né? Então nós encontramos que isso ocorreu em 1844, que lá em Hebreus diz que Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro, mas no próprio céu para interceder por nós. Exatamente. E no santuário que foi feito não por mãos de homens. Mão de homens. Então mostra que essa ocasião Jesus recebeu o poder, ela ocorreu em algum local no céu, mas não se diz, né, não está em ligação com a sua segunda vinda. Antes da vinda de Cristo, que trabalho nós devemos fazer antes da vinda de Cristo? O casamento de Cristo com o seu reino ocorre antes ou depois do seu retorno à terra? Que símbolo é usado para representar a igreja, irmão Linhares, por gentileza? Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Essa pergunta pode ter causado um pouquinho de confusão. Vou ficar aqui por causa da microfone. Porque estamos acostumados a entender que o símbolo da igreja cristã, a igreja de Cristo aqui na terra, é a noiva, né? Isso daí é certo nas epístolas, é certo no Evangelho, mas no contexto apocalíptico, a noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém, a cidade. E nós, os que pertencemos à Igreja de Cristo, somos os convidados à festa ou à ceia das bodas do Cordeiro com a Nova Jerusalém. Então, o casamento de Cristo com a sua noiva, né, a sua esposa, se dá logo após ser determinado no juízo a vitória de Cristo, né? No juízo examinam-se nomes, rejeitam-se nomes dos convidados a esse casamento, a essa ceia de casamento, né? Então, na sequência cronológica nós entendemos assim: termina o juízo investigativo no lugar santíssimo, em seguida ocorre o casamento no céu. O casamento é o símbolo de Jesus receber toda a autoridade, todo o domínio. Você venceu finalmente no plano da redenção, você é o Rei de Reis mesmo, Senhor de Senhores. Tudo isso é teu, porque você não só criou, mas também redimiu, né? Então ali ocorre o casamento. Em seguida, então, acontece a segunda vinda de Jesus a esta terra para chamar os convidados, aqueles que permaneceram com os nomes no livro da vida do Cordeiro, para participar dessa festa que durará 1000 anos nos céus. Amém. Festa é lugar de alegria, né? Então, os santos que serão convidados para as bodas, eu creio que estarão com a boca cheia de riso, né? E festa é lugar de alegria. Irmãos,
Meu irmão, mais disso, nós devemos nos preparar com todas as forças que Deus nos deu para fazermos parte, primeiramente, de uma classe especial, que é os 144 mil, e também estarmos presentes nessa festa. Qual será a função de Jesus quando voltar pela segunda vez? Qual será a função de Jesus? Será que alguém tem dúvida qual será o domínio, a função de Jesus? Ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, ele vai reinar um reino eterno na Nova Jerusalém. E nós somos convidados a fazer parte, né, desse reino. Diz assim, ó. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz que Jesus, ele avança não mais como um homem de dores, não mais como uma pessoa que veio passar ignomia, sofrimento. Ele vai vir como vencedor. E todos aqueles que amarem a sua vida também serão que vencedores. Diz lá em Apocalipse: ora vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. A recompensa determinada. Em que ocasião a recompensa para os santos é determinada e quando eles a recebem? Em que momento, irmão Miranda, pode nos ajudar? Em que ocasião a recompensa para os santos é determinada e quando eles a recebem? Quando Cristo vier, né? A palavra diz assim: e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo de os mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos. Então, na segunda vinda de Cristo, ele vai vir com o juízo executivo, né? Para cada uma pessoas que, aqueles que fizeram a vontade de Deus, ele vai dar o reino, o domínio, e aqueles que não fizeram vão ser exterminados. Interessante que nós teremos o encontro aí das duas famílias. Não é? Uma família vai estar aqui na terra, expectante. E a outra família está vindo da onde? Do céu. Do céu. Diz que haverá silêncio no céu por quase meia hora. Porque a família do céu vai descer para receber a família da onde? Da terra. Da terra. E aí o encontro será maravilhoso. E Jesus vai dar o galardão a cada um de nós. Hoje, nós quase podemos uma semana que ninguém vai entrar no céu sem guardar o sábado. Concernente às palavras de Paulo. E eu falei assim para o irmão, quando Paulo ele diz assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aí vem esperança para nós. E não somente a mim, disse Paulo, mas a todos que amarem a sua vinda. Eu falei para o irmão da hora, este homem, ele tinha dúvida da sua salvação? Tinha não. Ele não tinha. E essa mesma certeza que Paulo tinha, nós também podemos ter. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Que nós também possamos ter essa convicção, né, de participarmos dessa gloriosa vinda de Jesus. Uma vez que a lei será a base do julgamento para as pessoas, o que precisa vir à tona antes do início do juízo? O que é que precisa vir à tona na mente das pessoas? Interessante que até aqueles que se denominam ateus, que não creem em Deus,
eles percebem que nós estamos caminhando para o fim. É só ler as matérias de jornais, os cientistas, as pessoas que... Eles veem que estamos chegando no linear, no limite de esgotamento dos recursos naturais. Eles veem que a natureza está se revoltando, eles veem catástrofes, terremotos, maremotos, tufões, furacões. Eles veem que estamos nos aproximando de um fim. E nós, que sabemos que Jesus voltará, que cremos nas suas palavras, ele disse, olha, eu vou para a casa do meu pai e vou preparar o quê? E depois que eu preparar o lugar, o que é que eu vou fazer? Virei outra vez. Eu vou vir outra vez. Para fazer o quê? Para pegar vocês. Vocês não vão ficar aqui não. Para que aonde eu estiver, disse o nosso mestre, estejais vós, para nós que cremos nessas palavras. Maior convicção tem que estar na nossa mente. Então, uma vez que a lei será a base do julgamento das pessoas, o que precisa vir à tona antes do início do juízo? O que é que precisa vir à tona? Nosso caráter, nossa obra, aquilo que nós fizemos. Conscientização. Porque vem aí a chuva serôdia para esclarecer tudo. O selo de Deus não será colocado na pessoa cegamente. O selo da besta também não será colocado cegamente. Exatamente. A pessoa vai fazer as coisas com convicção. Se houve um tempo que essas palavras escritas na palavra de Deus, examinai-vos a vós mesmos, este tempo é agora. Sim, irmão. Então, irmão evangelista, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes advertir. Antes do dilúvio, Deus convidou Noé e o fez seu mensageiro. Ele passou 120 anos advertindo. Então, isso mostra o caráter de Deus, isso mostra que, de fato, Ele é um Deus de amor. Então, por isso que está bem claro que antes do julgamento, Ele vai enviar a luz, Ele vai enviar as advertências, Ele vai mostrar o que é certo, o que é errado, e compete a cada um decidir que lado vai seguir. Muito bem, irmão. E diz assim, ó, abriu-se as portas do céu e foi vista a arca de Deus. E dentro da arca de Deus tinha alguns utensílios, né? Vamos ver mais adiante. Na arca de Deus tinha a vara de Arão, um potezinho com maná e as tábuas, as 10 maná. A lei do amor, a lei da liberdade. Está escrito assim, ó, lá em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem E não faz, comete pecado. então, se há um tempo que o povo de Deus tem que procurar fazer o bem, falar de Jesus, pregar a tempo e a fora de tempo, é agora. Não se importe com as consequências, porque essas estão na mão de Deus. Mas fale a tempo e a fora de tempo. Tá? Vamos lá. O que existe dentro da Arca da Aliança e como aprendemos sobre o Santuário Celestial? Acabamos de falar. Dentro da Arca tinha o maná e o maná significava o quê? Ou significa a reforma de saúde. Reforma de saúde é o braço direito da tríplice mensagem angélica. Reforma de saúde. Tá? Aí nós tínhamos também dentro da arca, o que mais? A vara de Arão. De Arão, que é o ministério de Deus organizado. O homem pode errar. O homem pode cair. Mas o ministério de Deus, ele é santo. Essa mensagem, A palavra de Deus ela é santa. O homem ele pode hoje estar em determinado posto, amanhã, se ele não vigiar, ele pode cair. Porque o cair é do homem, né? Mas o levantar é de Deus.
Mas o ministério, significado ali pela a vara de Arão, essa ela é santa. Essa ela permanece para sempre. E aí nós temos mais um utensílio dentro da arca, que é as tábuas dos 10 estatutos. O homem, com toda a tecnologia do mundo que tem hoje, procura até hoje a arca dos 10 mandamentos. Até hoje eles procuram. Mas eles nunca vão encontrar. Sabe por quê? Aquela arca, ela se encontra onde? Nos céus. Nos céus. Feita de acácia, uma madeira resistente e banhada a ouro. O Ivan já subiu aqui, ele está querendo dizer, evangelista, já acabou seu tempo. Eu entendi. Vamos lá para o último tópico. O dia da expiação. Olha, lá no antigo Israel, tinha que ter uma preparação toda especial para este dia. O povo tinha que fazer o quê? Confessar os pecados. Confessar os pecados. Afligir as suas almas. Tinha que afligir as almas. Comer ervas amargas. Era um sábado cerimonial. Ele podia cair em qualquer dia da semana, inclusive no próprio sábado. Quando caía no sábado, era chamado de sábado grande. Os judeus chamavam de sábado grande, porque unia o sábado semanal com o sábado cerimonial. Naquele dia, o homem não podia fazer trabalho nenhum, porque se fizesse, o nome dele era extirpado. Era cortado do povo de Israel. Ele não podia fazer trabalho algum. Hoje, desde 1844, nós temos aí mais de quantos anos? Mais de 150 anos, né, Naela? Você que gosta de matemática. Você gosta de matemática, né? Não? Então, nós temos mais de 150 anos, aproximadamente. E Jesus está fazendo essa expiação. Lá no antigo Israel, o sacerdote chegava com sangue de quê? Cordeiro. De animal. E os pecados eram remidos. O santuário era purificado. Imagine hoje Jesus entrando no lugar santíssimo desde 1844, levando o seu próprio sangue. Feliz aquele que está afligindo a sua alma. Feliz aquele que está se preparando para se encontrar com Jesus nas mansões celestiais. Feliz essa família aqui na terra que está desejosa de encontrar com a família nos céus. E o último tópico, antes que Joelma chegue aqui, como o conhecimento dessa realidade deve influenciar nossas decisões diárias. Deus. irmãos, Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia. Hoje é o dia. O amanhã não pertence a nós. Isso. Agora, interessante, irmão evangelista. Antes da chuva chegou, já.